Olá, graça e paz para a sua vida. Esse é o momento do Evangelho da Graça para a sua vida. O objetivo é levar esperança ao seu coração, o amor de Deus e edificar a sua vida com essas palavras. E o texto bíblico de hoje se encontra em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14. Assim está escrito: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor Jesus, ele se apresenta nesta última carta, a 7ª carta, à igreja de Laodiceia. E ele se apresenta como Jesus é o Amém. Isso fala, meu amigo ouvinte, que o Senhor Jesus como Amém, ele é a confirmação da promessa da salvação para aqueles que se arrependerem. Ele é a confirmação. O Amém aqui quer dizer isso. Ele é a confirmação da promessa da salvação para aqueles que se arrependem. Mas também ele se apresenta, o Senhor Jesus, como a testemunha fiel. A testemunha fiel e verdadeira. É aquela pessoa que fala de fato concreto, que fala a verdade de fato concreto. Essa é a testemunha fiel e verdadeira. Mas a testemunha fiel e verdadeira também é aquela pessoa que doa a sua vida por uma causa. O Senhor Jesus doou a sua vida, se entregou na cruz do Calvário por uma causa. A causa foi a salvação, a libertação do homem, religar o homem a Deus. Mas o Senhor Jesus, ele também se apresenta a esta igreja como o princípio da criação de Deus. Jesus é o princípio da criação de Deus. No Cristo, Deus criou os céus e a terra. Ele é aquele que, por meio de quem tudo veio a existir. Jesus estava ali no princípio, no Gênesis, desde o primeiro versículo. Por isso ele é o princípio da criação de Deus. Quando ele se apresenta para esta igreja desta forma, Jesus estava dizendo que ele foi uma testemunha da criação do homem chamado Adão, uma testemunha fiel e verdadeira. Ele sabe o propósito, o objetivo, por que Adão foi criado. E que todas as coisas, a partir do Senhor Jesus, foi criado. O Senhor Jesus é a palavra. Haja luz e passava a existir luz. E haja noite para que houvesse separação do dia para a noite. O evangelista João, no primeiro versículo, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua plenitude, a sua glória. Então o Senhor Jesus, como o Amém, quando ele se apresenta para esta igreja, ele estava dizendo que nele existe a salvação, o perdão para qualquer falha que a gente cometa, mediante o nosso arrependimento. Quando
ele dizia que era testemunha fiel. Ele estava dizendo para esta igreja que ele conhece todas as nossas obras. Mas não importa se nós estamos frio, quente ou morno, ele pede para nós nos arrepender cada dia e se voltar para ele, que foi ele que morreu na cruz do Calvário. Os nossos queridos irmãos de Laodiceia, eles cometiam diariamente o pecado da vaidade, que significa tornar vazio do propósito para o qual foi criado. Sem preencher esse propósito, se torna autossuficiente. Ele dizia que nada eles tinham falta. Então era o pecado da vaidade. Eles se tornavam vazio do propósito para o qual eles foram criados. E Jesus falou para eles: eu sou o princípio da criação de Deus. Eu sei qual foi o propósito que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher. E ele pede para nós nos arrependermos. Não importa, meu irmão, minha irmã, as nossas falhas. Existe um propósito da salvação, de perdão para as nossas vidas. Dos olhos do Senhor, ninguém se esconde. Vamos nos arrepender cada dia mais, se voltar para Ele. Porque Ele nos ama. Ele bate todo dia na porta do nosso coração. Ainda que Ele esteja de fora, mas Ele não desiste de nós. Ele nos ama e Ele quer muito bem todos nós. Permita eu orar agora por você. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção, a Tua vitória venha sobre esse homem, esta mulher. Em o nome de Jesus, o perdão, o amor